Está no ar o EduCast. Bom dia, boa tarde e até mesmo boa noite. Eu sou a Sofia e hoje eu estou aqui apresentando junto com a Luísa o primeiro podcast do EduCast, que vão vir uma série de outros por aí. E hoje nós estamos entrevistando a Elaine, a nossa diretora amada. A gente vai falar um pouquinho com ela sobre a criação da escola e umas coisinhas mais que vão vir por aí. Vocês vão ver. Obrigada pelo convite. Duas lindas, carinhosas comigo. Espero falar coisas interessantes, histórias que vocês nunca ouviram ainda sobre a escola e sobre mim. Claro, é um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Vamos lá, podem. O que vocês querem saber? Pode começar. Bom, assim, para iniciar o nosso podcast, a gente vai falar um pouco mais de você antes de falar da escola. Porque afinal a gente tem que falar do criador antes da criação. Bom, a gente quer saber a sua formação acadêmica. Quem é a Elaine? O que ela fez? Vamos lá. Eu fiz a minha primeira formação na área de educador, né? Foi um antigo magistério. Não sei se vocês sabem, mas a pedagogia, antes de ser a pedagogia, tinha uma formação, né? A gente poderia já se formar professor fazendo um curso no ensino médio que se chamava magistério. Eram 4 anos de curso. O primeiro era o básico, que o pessoal que ia para a escola técnica também fazia junto. Aí, a partir do segundo, a gente estudava mais 3 anos, né? Segundo, terceiro e quarto, fazendo um tal do magistério. O pessoal da minha época estudou isso. Então, a gente já tinha habilitação de começar a dar aulas, tá? Pelo menos no infantil, no Fundamental 1. Só que era legal você ter a formação, né? A pedagogia, depois a graduação. Então, eu fiz o magistério, fiz a primeira graduação que foi pedagogia, né? Supereduca, onde eu adquiri o direito de trabalhar como diretora da escola, né? De escola. Depois vieram as pós, né? Várias pós-graduações. E depois de um tempo para cá, eu me dediquei mais a fazer os cursos que a gente tem de aprofundamento. Inclusive, eu fiz um na Itália, muito legal, que é para conhecer, né? As pré-escolas mais famosas no mundo, né? Que foi uma escola construída pelas famílias no pós-guerra. Uma história muito bonita, muitos conceitos estão sendo trabalhados hoje a partir desse tipo de escola que eles construíram lá. Então, é bem bacana. Tá? É bem bacana conhecer esse trabalho na Itália, tá? Minha formação basicamente é essa. Hoje eu faço curso de aprofundamento e extensão. Achei uma formação extremamente interessante, até mesmo eu não sabia sobre essa formação na Itália. Fiquei, assim, impressionada, achei interessante. Eu gostei da parte do magistério, que eu não sabia que você podia ter meio que um cursinho técnico no ensino médio para ser professor depois. É legal você ter explicado. Hoje em dia não pode mais, né? Acho que nem existe mais desse curso. Tem que ser pedagogo mesmo, tem que ter a graduação. Você tem que fazer a faculdade da matéria e tem que fazer pedagogia para poder lecionar. Isso. Caramba, mudou. Muito interessante. Mais uma coisa que mudou para vocês saberem. Exatamente. As coisas mudam muito rápido. Olha, a Elaine, essa pessoa durona, que acho que vocês conhecem, eu acho que vocês conhecem, a diretora brava, né? Mas, no fundo, é uma diretora bastante humana, que tentou construir uma escola muito humana, né? E eu acredito que eu tenha conseguido, porque eu vejo muito relato, né, de pais, de funcionários que vêm para minha escola. Eles sempre comentam comigo, nossa, a escola é muito humana e tal. Então, a minha meta era respeitar, né, o aluno, com suas dificuldades, suas particularidades, suas facilidades e tal. Uma escola mais respeitosa, né, no início. Diferente do que eu tinha estudado. Então, a ideia era essa. Mas, voltando na Elaine, né, é uma Elaine muito humana, as pessoas não conhecem muito bem, né? A figura de diretor, né, tem esse estigma. E aí fica tudo muito confuso, né? A profissão com o pessoal. Bom, eu sou vovó, tenho 2 filhos, vocês conhecem meus filhos. Sim. E meus netos também, a Alice e o Theo, eles moram comigo. E a mãe deles, a Niara, também mora comigo. O Jader não, já casou separado e mora em outra casa separada, né? E, bom, sou esposa, né? Casada há 30, 33, quase 40 anos aí, eu não sei agora fazer essa conta. Mas, deixa eu ver o que mais, trabalho, né, eu trabalhei em escolas públicas durante 11 anos, eu comecei trabalhando em escolas públicas e peguei, olha gente, as pessoas não sabem dessa parte da minha vida, né, mas eu pegava a bicicletinha com 18, 20 anos e pedalava, eu descia de ônibus lá na Varze Alegre, pegava a bicicleta, pedalava mais uns quilômetros até a escola,
A gente era mais jovem, tinha toda essa energia, né? E dava aula a tarde inteira lá numa escolinha, era tudo junto, primeiro, segundo, terceiro e quarto anos juntos, né? E dava aula a tarde inteira, pegava a bicicletinha de novo, guardava na casa de um fazendeiro lá, pegava o ônibus, vinha para casa, assim, é aquela luta da gente jovem, né? Eu lembro que eu estudava o último ano do magistério, já dava algumas aulinhas à tarde, isso antes de me formar. E fazia já o primeiro ano de faculdade, né? Eu acho que eu sempre fui assim, muito agitada. Então, eu já estudei o último ano do magistério, porque eu já tinha autorização para fazer faculdade, né? Então, eu estudava de manhã até meio-dia 15, chegava em casa no sábado, o pai ia dar aula à tarde, correndo uma hora, e trabalhava até 5h30, dando aula. 7 horas eu estava na faculdade, estudava até 10h30, 11 horas, e às vezes eu não me para namorar ainda um pouquinho, né? Eu já namorava, meu marido na época, namorei desde os 16 anos, e me casei com 21, né? Com quase 21, e não é essa pessoa que vocês talvez conheçam um pouquinho mais hoje, tá? Assim, durante esse breve relato, eu pude perceber que, tipo, todo durante esse relato, você lutou pela educação, de certa forma. Mas naquele momento que você pegava a sua bicicleta, que você ia ali, era uma luta pela educação, sabe? E eu percebo isso na nossa escola, esse reflexo da sua personalidade, de quem é Elaine. Essa, vamos dizer assim, essa sede, essa fome pelo conhecimento, ela reflete muito na escola. Então, assim, mesmo que tenha sido um breve relato, eu consegui ali perceber o quão a educação ela foi importante e ainda é na sua vida, na nossa vida e da escola. A educação é importante na vida Nossa, de qualquer ser humano, né? Ela transforma. né? Nossa. Vocês, enquanto alunas, né, estão adquirindo conhecimento para a vida. E muitos jovens ainda, vocês ainda vão aprender muita coisa. Então, quando eu tinha meus 16 anos, que eu fui 15 para 16 anos que eu estava nesse ensino médio, foi um acaso, gente. Vou contar, você está falando que está percebendo essa veia minha de educadora, mas assim, aos 15 anos, 16 anos, a gente não sabe muito bem ainda o que a gente quer, né? Tá tudo muito indefinido. E comigo também aconteceu isso. Vou contar para vocês como foi que eu decidi ser professora. Essa assim, história vai ser boa. É engraçado isso. Então foi muito engraçado como que eu me tornei professora, gente. Assim, eu até agora não acredito, assim, foi um acaso que deu muito certo, né? Acho que em muitos casos a gente vê que a pessoa já está lá no meio da faculdade, desiste, é um prejuízo enorme, né? Tanto financeiro, emocional e de tempo e tal. Mas no meu caso deu certo. O que aconteceu? Eu terminei a Escola Major Hermógenes, uma escola pública, fiz lá até o 9º ano, e aí eu fui para o 1º ano do SEMA, né? E lá no SEMA que tinha magistério. E aí estudei o 1º ano com as amigas, foi uma turma pra lá, essa coisa forte de amizade que a gente tem, né, aos 14, 15 anos. E tudo bem, estudamos o 1º ano. Quando foi para fazer a matrícula para o 2º ano, tinha que fazer a opção. Ou curso técnico, tinha enfermagem, o básico e o magistério. A gente tinha que fazer a opção. Só que no dia que eu fiz a matrícula, ninguém me perguntou, a secretária de lá não me perguntou qual curso que eu ia fazer. Então eu fiz a matrícula e fui embora. Quando no primeiro dia de aula do ano seguinte, eu cheguei na escola, o meu nome não estava em nenhuma lista lá das salas do magistério. Tinha 11 turmas de magistério, né? Muitas pessoas mesmo fazendo. E aí eu fui lá na secretaria, né? Nossa, o que aconteceu? Rejeitaram minha matrícula e tal. Não, aí foram ver qual curso que você vai fazer. Eu falei, eu vou fazer magistério. Sabe por que eu optei por magistério nessa hora? Porque meus amigos estavam todos no magistério. Aí meus amigos foram todos no magistério. Eu falei, eu vou fazer magistério também. Então, assim, eu não é uma coisa que eu falava assim, eu quero ser professora, eu quero ser enfermeira, eu quero ser isso, Não, naquela época, na escola pública, a gente não se preocupava muito com isso. Os professores não eram muito focados em preparar a gente, sabe? Eu mal sabia que eu ia fazer depois uma faculdade, que curso que eu ia fazer, era assim, meio de supetão, sabe? E aí eu optei pelo magistério, por causa das minhas amigas. É muito estranho isso, mas eu acho que deu muito certo. Acho não, tenho certeza, né, com quase 60 anos agora, eu tenho certeza que deu certo, porque assim, eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, trabalhando no que eu trabalho. E assim, o 2º ano, o 3º e 4º foi maravilhoso, gente, porque, nossa, eu gostei de psicologia, eu gostava de estatística, todas as matérias da área humana, eu fui me apaixonando por elas. Eu acho que aí sim eu comecei a me apaixonar por educação, mas foi um acaso mesmo. Um acaso bem certeiro, vamos assim dizer. Foi quase destino. Exatamente.
A gente falou muito da Elaine do passado, aquela que do comecinho mesmo. No começo é sempre mais difícil. Mas agora a gente queria saber um pouco sobre quem é a Elaine hoje em dia. Sobre a Elaine, professora, diretora de hoje em dia. Então, a Elaine mudou, né? Como tudo na vida muda. Hoje eu vejo, assim, com muita experiência já na área de educação, eu tenho, assim, muitas possibilidades de ajudar, né? As crianças a trilhar o seu futuro, ajudar as famílias, né? Num caminho, assim, que com a minha experiência eu posso ajudar, né? A gente vai vivendo, a gente vai adquirindo experiências e a gente vai tendo mais informações, mais conteúdos, e a gente fica apropriado deles até para transmitir essas ideias, esses valores para as famílias. Então, hoje eu me vejo numa posição assim de educadora, numa posição muito privilegiada, porque eu posso ajudar as pessoas, né, com a questão da educação, essa educação formal, e é um orgulho saber que os pais confiam a educação dos filhos deles aqui com a filosofia, com o que eu tenho a oferecer dentro da minha escola. Então, eu sou uma pessoa assim, muito feliz no que eu faço. Amo de paixão, senão eu teria existido, gente. Porque é muito difícil, é uma área difícil. Então, se você não gosta, você não tem aptidão e é meio forçado, não vai dar certo, entendeu? Você não vai perceber o brilho nos olhos das pessoas que trabalham ao seu redor. E na hora de contratar também é tudo isso, né? Então, é essa questão mesmo de estar gostando do que faz. É um pouco assim com tudo na vida, né? Se você não gosta, você não vai fazer com aquela vontade. Hoje em dia valoriza-se muito essa parte emocional. Sim. Né? Tem que estar conectado ao seu prazer de fazer aquilo, com a questão financeira também, que é importante, né? Você não vai fazer uma coisa só pelo dinheiro, né? Um trabalho, uma profissão. Você vai ter que gostar daquilo para você se dar bem. Se você não gosta, você não vai ter êxito nas suas ações, nos seus procedimentos, nas suas atitudes no trabalho. Isso está muito conectado. Mas quando eu era mais jovem, não se respeitava muito essa parte emocional, psicológica, né? Muitos dos meus amigos desistiram da faculdade no meio do caminho, ou se transformaram em profissionais que não são assim felizes no trabalho. Mas a gente conhece vários casos, né? Vocês estão vivendo um mundo muito melhor que o meu. Pode ter evoluído. Pode. Outros tempos. Um pouco mais difícil na decisão, porque tem assim uma gama de decisões para tomar, no sentido de variedade de soluções e tal, né? A minha tinha menos opções, mas assim, eram mais severas as decisões. Era assim, você toma a decisão, para você mudar é muito difícil. Né? Agora, de onde surgiu essa vontade de criar uma escola? Por que você criou uma escola? Olha, mais uma história de coincidência. É mais uma história de coincidência na minha vida. É incrível também. Eu nunca fiquei almejando ter uma escola. Eu me formei, né? Tive toda a minha formação, pedagoga e tal, fiz magistério na faculdade e comecei a dar aula, né? Na roça, como eu falei. Eu pegava bicicleta, pegava ônibus, às vezes carona. Ainda grávida do meu filho meu do Jader, grávida eu ia trabalhar lá em Pinheiros, pegava carona com a dentista para voltar, dava aula os 2 horários, barrigão, trabalhei até os 9 meses e meio, mas enfim, a gente gostava do que estava fazendo, né? Mas por que eu me tornei, por que eu criei a escola? Também foi um acaso. Na faculdade eu conheci uma amiga, né? E aí fiz uma amizade com ela, depois eu me casei e tal, eu já era casada quando eu fiz a faculdade. E depois que eu tive meu segundo filho, a gente desenvolveu essa amizade e ela foi visitar. Meu segundo filho foi a Niara, né? E nessa visita ela me convidou para ser sócia dela numa escola que ela queria montar. Aí ela pegou, sentou, fiz umas contas no papelzinho, gente, como se fosse simples assim, tá? Ela pegou o lápis e o papel e começou a escrever. Olha, vamos montar uma escola? Com um pouquinho de dinheiro a gente monta. Os pais não tinham de deixar os filhos nessa cidade, eu acho que só tinha 1 ou 2 escolas no Cruzeiro. E aí começou a fazer umas contas assim pra mim, eu nem sabia preço de escola, gente, eu nunca pensei em ter escola, tá? Isso foi em 1994, a minha tinha uns 10 meses de vida.
né? E aí, o Jário tinha 4 aninhos, acho que ia fazer 4 aninhos. E aí, o que aconteceu? Ela fez umas contas, olha, se a gente tiver 20 alunos, cobrar tanto, a gente vai ganhar tanto. Eu fui fazer umas contas, tem que pagar aluguel, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Eu falei assim, nossa, fiquei com aquela história na cabeça, minha amiga me convidando para ser sócia dela. Aí comecei a me interessar pelo assunto, o que a gente vai fazer, o que tem que comprar, ela já trouxe tudo pronto, né? Que tinha que comprar isso, tinha que comprar aquilo, tinha que ter um computador, tinha que alugar uma casa, enfim. Gente, foi incrível. Incrível como eu já era educadora, já gostava, eu não ia fazer nada contra o que eu, né, não gostaria de fazer. E aí, resolvi montar a escola com ela. Eu não tinha R$1 guardado. Eu não tinha nem casa própria. Eu não tinha, meti a cara como dizia naquela época. A gente foi juntando dinheiro, foi comprando cadeirinha, carteira, e eu e meu marido, né? E a gente resolveu montar a escola. A Niara era pequenininha e ela ficava na escola, no carrinho ainda. O Jade já estudava, com 4 aninhos já podia estudar, então ele frequentava a escola. E a primeira escola que eu tive foi uma escola, vocês não sabem disso, é uma escola chamada Aquarela. Ela funcionou ali na Hall 8 em 1994. Eu sei, assim, com riqueza de detalhes essas datas, gente, porque foi o ano que eu perdi meu pai, né? Em 1994, isso mesmo. E aí, essa escola durou 1 ano só. 1 ano. Foi incrível como foi 1 ano. Eu me senti muito, assim, engessada numa sociedade que não deu muito certo, sabe? Apesar da ideia ter sido a minha amiga, quem tinha a experiência de ser educadora, de trabalhar, estar atuando em sala de aula, era eu. Ela teve a ideia toda, né? Agradeço eternamente ela ter me dado essa ideia, ter me convidado. Mas assim, ela não tinha experiência, ela nunca tinha estado dentro de uma sala de aula. Ela fez pedagogia também. Então, eu fui adquirindo, eu já tinha experiência como educadora e depois adquiri experiência como administradora da escola. E aí foi 1 ano só. 1 ano só. Até que um dia a gente meio que discutiu lá, não deu certo, eu separei. A gente tinha 25 alunos. 25 alunos, né? E montei uma escola em outro lugar. Aí eu montei em Educarte, em 1995, em outro lugar. Era lá na Rua 2, perto do viaduto. Hoje é uma casa lá ainda, está lá ainda, mas o Jader estudou lá, a Niara era bebezinha, né? E eu tenho até uma fotinha da gente na porta da casa, assim, chamava Pré-Escola Educarte. Eu ainda não tinha ensino fundamental, muito menos ensino médio, tá? Mas eu fiquei 1 ano lá, gente, não sei se vocês querem saber um pouquinho da história. Claro. Foi muito, assim, difícil. O primeiro ano bacana, porque os 25 que estavam lá na Aquarela, matricularam lá na Educarte, comigo. E eu fiquei sozinha tocando a escola, eu e meu marido, sem sócio nenhum. Aí essa amiga saiu, né, a gente separou e ela foi tocar a vida dela. Mas, aí o que aconteceu? Isso foi em 1995. Esse ano foi razoavelmente bem, pagava aluguel, tinha 25 aluninhos, eu, a minha irmã dando aula e uma faxineira que eu tinha só. E aí eu trabalhava de professora nessa escola, eu era secretária, eu era professora, eu era tudo. Multitarefas. Incrível, gente, a escola não tinha nem telefone fixo. Era muito caro o telefone naquela época, eu não conseguia comprar um telefone. Quando eu tinha que ligar para algum pai, eu tinha que sair correndo no meio da calçada. Eu ia lá num barzinho que tinha perto ali na Rua 2 e ligar para os pais ali, buscar filho, né, alguma coisa de emergência. Era incrível isso. E aí o que aconteceu? Bem triste, porque aí eu trabalhei em 95 com 25 alunos. Desses 25, 16 eram antigamente tinha uma turminha que chamava CA, Classe de Alfabetização. Era a turminha de 6 anos. Então eles foram para o 1º ano. E eu não tinha ensino fundamental. Eu ainda não estava pensando em montar ensino fundamental, né? O 1º ano, sabe? E naquela época eles iam com 7 anos para a escola. E aí o que aconteceu? Dos 25 saíram 16 alunos, eu fiquei com 9 aluninhos só. E aí, nem 9, né? Eu fiquei com menos, porque tinha irmãozinhos que acabaram indo embora com eles, porque a mãe não tinha como deixar um em cada escola. E aí eu fiquei com 5 aluninhos só na escola. 5. 2 eram meus filhos, tá? Um era meu sobrinho, filho da minha irmã que dava aula. Então eu tinha 2 alunos pagantes. Foi desesperador. Entraram lá com o tempo. Eu comecei o ano com 3 aluninhos, 5 aluninhos, mas 2 pagantes, né? E depois foram até entrando outros alunos, mas foi muito difícil. Não tinha dinheiro para pagar aluguel. Eu vendi meu carro para poder tentar fazer a escola ficar mais 1 ano ali, né?
O meu carro não tinha nem marcador de gasolina. Várias vezes eu parei na rua sem gasolina no meu carro. Gente, tem história assim que eu nunca contei pra ninguém. Acho que ninguém sabe dessas histórias mesmo. Mas eu continuava sem ter minha casa própria ainda, né? Então, assim, todo o investimento de ter uma escola, porque eu parei de dar aula na escola pública, eu precisava ter uma renda, né? Foi tudo em vão, porque eu não ganhava dinheiro nenhum, eu tinha que pôr dinheiro lá, era o contrário, né? Mas é isso. E aí, então, nasceu, não era meu desejo, mas um convite para ser diretora de uma escola, né? Dona de uma escola, e que hoje tá assim, do jeito que tá bacana, né? Graças a Deus, eu acho que a escola tem aí 30 anos, é uma escola estável já, né? E acredito que as pessoas gostam da minha proposta. Muito. Caramba, tipo assim, são cada histórias que a gente tá descobrindo, que a gente tá ouvindo. Foi um acaso que deu bem certo. É o segundo caso, né? Segunda casa, essas Segunda sementinhas aí estão florescendo, que uma beleza. Voltando na realidade para 2 campos. Pra Elaine e pra escola. Assim, qual é o seu maior sonho pra escola? Onde você quer atingir? Quais são os níveis? E qual o maior sonho pra sua vida? Pra você? Tem gente que fala assim, você vai fazer uma faculdade, né? Não tem intenção de fazer faculdade, não. É criar uma faculdade, né? Mas o meu sonho, assim, profissional, né? Assim, imediato, e até uma necessidade, não é bem um sonho, tá muito junto, é construir o prédio da escola, né? Eu já comprei a área em frente à escola, então eu preciso construir esse prédio. Já estava na programação construir antes da pandemia, né? Eu já tinha projetos, tudo. Mas a pandemia veio, atrapalhou aí bastante nossos projetos, né? Nossos planos, então deu uma atrasada. Mas o meu sonho é ter esse prédio construído agora nessa área própria que a gente já conseguiu adquirir, né? E o sonho na área pessoal, em relação a particular, pessoal, né? Também está muito ligado ao profissional, é que a escola dure, né, gente? A escola já está há 30 anos, né? Meu filho já está trabalhando aí há um tempo, quase 10 anos comigo. Ele, minha nora. E, então, a minha vontade é que a escola permaneça eternamente, que vá de geração em geração, como a gente ouve muitas histórias por aí, né? De pais que criaram a escola, deixaram para os filhos, aí os netos começam a cuidar. Eu já fico na cabeça da minha netinha lá, Daís. Você vai querer ser diretora? Olha só a cadeira da avó, um dia você pode ficar aqui, né, e tal. Aí ela fala que não, que é muito chato. Diretora, que é muito difícil, tem que trabalhar muito. Criança sincera. Ela me vê trabalhando, então ela sabe que não é muito fácil, não. Por isso que eu falo que tem que gostar. A gente tem que gostar muito pra gente poder ter força e aguentar as barreiras que a gente tem no dia a dia do trabalho, né? Porque não é só felicidade. Mas, então, o meu desejo é que a escola continue, né? A gente trabalhando, que o Jader continue meu trabalho, o Jader com a esposa dele, e depois os filhos dele, meus netos, sei lá quem, continuar a escola, né? Imagina só o Jader, diretor da escola. Olha, E na sala do diretor se encontrar o Jader lá sentadinho. Meu pai. Eu acho que vocês vão gostar dele como diretor da escola, né? Ele traz, assim, uma cara nova pra escola, né, gente? Porque por mais que eu leia, que eu me atualize, que eu queira fazer algo, assim, bem respeitoso, uma educação positiva, um respeito maior pelos alunos, pela comunidade, pelos famílias, por tudo, a gente não fica ainda bem atualizado. Então, eu acho que tem, como se diz, passar o bastão, né? Tem que vir gente com cara nova pra ir cuidando e a gente vai se afastando aos poucos. Eu acho que não vou me afastar assim tão fácil, porque como eu ainda tenho muita energia, graças a Deus, quero trabalhar ainda bastante, mas diminuir a carga horária, né? Aquela tensão diante de eventos, daquele dia a dia mais difícil, a gente vai ficando mais cansado. Eu já posso dizer que eu fico mais cansada em alguns momentos, sim, da escola. Mas aí é aquele cansaço físico, não é uma preguiça, não é uma má vontade, não é um medo de resolver um problema. Mas é um cansaço físico que a idade vai tomando conta da gente. Então é importante, sim, ter alguém para pegar esse bastão aí e continuar, para dar uma cara nova também, né? Novos ares, é importante isso. Eu entendo esse sistema. As novas são sempre boas. Sim. Mudança às vezes é interessante. Sim, com bom senso. Eu acredito que o Jair traz muito esse bom senso para a escola. Eu vejo o relacionamento deles com vocês, né? E eu e meu marido já estão preparados para isso. Devagarinho passando esse bastão para ele.
Afinal, trabalhar com educação é um trabalho muito árduo e difícil, com certeza. É bem difícil, realmente. Influenciar as pessoas não é algo fácil. Lidar Não, com as não pessoas não é fácil, lidar com o público. Crianças, Lidar com criança, aí você também tem que lidar com o pai. O problema que tem ali dentro da escola, mesmo briga de criança, nossa. Entre outras coisas. Olha, gente, ser muito sincera, com criança é bem assim tranquila a parte de cuidar de briguinhas, é tranquilo, né? Porque afinal de contas a gente estudou, a gente sabe cuidar. Acho que o mais complicado mesmo é quando chega na gente. Vocês também não, é bem assim, é bem tranquilo, né? A gente tem um pouco de experiência já para cuidar, eu não vejo dificuldade. O mais difícil são os adultos, porque eles já têm as crenças, os valores, né? Já estão todo a experiência de vida deles, então às vezes você precisa contagiar um adulto com uma ideia, com uma ideia nova, uma versão nova, uma visão nova, e aí fica difícil, né? Então assim, mas nada que preocupe, que te desanime, não, a gente sabe, como eu falei, são ossos do ofício, a gente vai tocar na vida tentando fazer o nosso melhor. Isso. Existe alguma história por trás do prédio em que a escola está hoje em dia? Tipo, o que foi aqui antes? O que era o prédio antes de virar a nossa escola? Interessante, eu tive essa curiosidade também uns anos atrás, gente. Eu fiz uma entrevista, antigamente, não era podcast, era uma entrevista, né? Na casa do meu amigo Pedro Maia. E ele relatou toda a história do pai dele quando adquiriu o prédio aqui da escola, sabe? Assim, eu tinha uma curiosidade. Uma vez ele comentou comigo por alto que aqui tinha sido uma fazenda, muitos anos atrás, né? E aí eu fui, depois marquei com ele uma oportunidade e ele contou a história, né? Então, a gente tem alguns indícios que realmente a história que ele conta é verdadeira, né? Mas a gente procurou documentação pela cidade inteira, museu, o Museu Major do Vaz, no Católico parece que tem uns históricos aí da cidade. Em vários locais nós perguntamos e investigamos, a gente não conseguiu confirmar. Mas ele conta que aqui era um quarteirão inteiro, era uma fazenda, e ali o prédio onde tem a sala 13, 14, a minha sala, ali era a casa grande, a casa da fazenda. Os fazendeiros moravam ali, tá? E esse corredor com esse piso vermelhinho de caquinho é até hoje do mesmo jeito. Eu não pretendo mexer naquele piso, eu acho maravilhoso aquele piso do jeito que ele tá, né? E lá no fundo, vocês vão rir agora, pode dar risada. A sala, deixa eu ver, 4 e 5, né? 3 e 4, ela não é uma sala mais alta, pode reparar que o telhado é mais alto, ali era um curral. Ele conta pra mim que ali era o curral, e aí, né, da fazenda, né, então tinham bois, vacas e tal, eu não sei que tipo de animais que eles tinham além de boi e vaca, né, mas eles, era um curral ali muito grande, não tinha nada ao redor, era o casarão, diz que era tudo de madeira ao redor, né, quase que o quarteirão inteiro. Como a esquina ali é do Society, eu acredito que não era o quarteirão inteiro mesmo, que é da mesma época quase, né? Mas me parece que esse prédio, pelo que a gente sondou, ele tem mais de 100 anos, isso é fato. Me parece não, ele tem mais de 100 anos prédio, até por isso que a gente está preservando aquela fachada dele, né? E esse corredor todo de piso de caquinho vermelhinho, que é muito antigo, né? As colunas ali na lateral. Eu pretendo, né, com a construção da escola do lado de cá, e se der certo um dia da gente adquirir esse prédio lá, tentar voltar às características que ele tinha antigamente, né? Ele tinha 2 árvores, eu lembro direitinho, quando eu aluguei ali, tinha ainda uma fachada bem diferente de hoje, não tinha esse murão, né? Um murinho mais baixo, tinha um portão do lado de lá. Tem fotos da escola e vídeos aí que mostram, né? A escola como é que ela era, né? E resgatando um pouquinho da história que eu estava contando do prédio da Rua 2, né? Lembra que eu toquei, que era uma sós e tal? Então, como que eu vim de lá para cá? É incrível como nas dificuldades que a gente cresce, né? Pensa nisso, nas dificuldades que a gente cresce na vida, tá? Quando tá tudo bem, mar de rosa, como se diz, a gente meio que acomoda, né? Mas diante da dificuldade que eu tive lá no Rua 2, que lembra que eu perdi os alunos, fiquei com 4, 5 aluninhos, o que eu fiz e o meu marido? Nós fomos para um prédio mais caro, que hoje é a escola há quase 30 anos, né?
um ano só lá, um ano e meio lá. E eu lembro que no mês de setembro, 7 de setembro, nós mudamos no meio do ano letivo para esse prédio hoje aqui, que a gente está hoje, tá? E em frente à escola tinha um ipê branco maravilhoso. Eu lembro que ele estava todo florido, uma árvore muito linda, né? Já me chamava a atenção, sempre fui apaixonada por plantas e árvores, né? E naquela época eu lembro que ele estava todo florido e a gente fazendo a mudança da escola. Eu tinha algumas turminhas, né? 2 turminhas de pré-escola só. E o prédio era assim, gente, desesperador. E eu não tinha dinheiro para reformar tudo isso, né? Mas assim, aos poucos, no ano seguinte, aí eu fui aumentando para 30, 40 alunos, terminei um ano com um número assim. No ano seguinte eu fui para 180 alunos. Deu certo. Deu certo, né? Imagina, de 30, 40 alunos para 180 alunos, eu falei, nossa, tá dando certo a minha proposta e tal. E aí, gente, foi no ano que eu passei no concurso de escola pública, eu tinha feito um concurso para ser diretora de escola, né? Escola pública. E eu tinha passado e fui chamada. Eu desisti de ser diretora na escola pública. Olha, toda a segurança que um emprego público dava e dá, eu desisti. Porque foi exatamente no ano que a minha escola ficou no número de alunos, né? E aí acabou que eu optei por ser dona do Educarte, ficar com o Educarte. Eu não tinha salário ainda nessa época, né? Não tinha aquela segurança. Não tinha segurança nenhuma. A única coisa que eu me apoiei foi nesse triplicar de alunos, de 40 para 180 alunos, né? Que me fez ter uma pequena garantia de que talvez fosse dar certo. Né? E aí eu vim para o prédio aqui do Valdomiro Mai, né? Conheci seu Valdomiro Mai, você perguntou da história, né? Então, nessa época o Valdomiro ainda era vivo, hoje tem a escola técnica, ela tem o nome dele, depois de um tempo ele faleceu, já era bem idoso, e toda a negociação, transação para alugar ali foi feita com o Pedro Mai, o advogado, filho dele, que hoje é muito amigo da minha família, né? E, bom, enfim, eu fui arrumando as salas de aula, e quebra aqui, conserta dali, e troca telhado de lá, enfim. Tá? Hoje a escola do jeito que tá, não mudei muitas características dela, tá? Eu mantenho, né? Fui adequando de acordo com a necessidade e crescimento da escola. Então, eu queria falar um adendo muito importante, né? Que o seu Valdomiro criou a Escola Técnica de Comércio aqui em Cruzeiro. E a gente ouve muito falar dele, né? Então, às vezes, a referência para vir à escola, para as pessoas mais antigas da cidade, a gente ainda fala, os seus avós devem falar, devem saber quando falar assim, a Escola Técnica de Comércio. Era uma escola ali, né, antigamente. Ela foi criada em 1947 pelo seu Valdomiro Mai, que adquiriu esse prédio de uma família de fazendeiros, né, que eu já contei essa história, e ele montou a primeira Escola Técnica de Comércio. Vários contadores aqui na cidade são formados aqui na Escola Técnica de Comércio, que era antes da Educarte. Minha avó estudou ali no Valdomiro Mai. Então, muita gente estudou ali, fazendo contabilidade, né? Eu mesma fiz datilografia na escola dele, mas era ali na R3, mas era um educador, assim, bastante conhecido na cidade, né, seu Valdomiro? E eu tive o prazer de conhecê-lo. E essa Escola Técnica de Comércio, gente, ela funcionou até 1995. Então, quando eu vim para cá, meados de 96, né, ela estava fechada, o prédio estava fechado há apenas um ano e pouquinho, né? E aí, então, a escola nunca parou. Continua sendo escola, que é o desejo do seu Valdomiro, do seu Pedro Maia, sempre fala para mim. É um desejo do meu pai que esse prédio continue sendo escola. E a gente está continuando o sonho da família deles, né? Então, isso é um orgulho para mim e para minha família também. Pelo estudo que a gente fez, o prédio foi construído em 1910, mais ou menos, esse prédio, né? E em 45 o seu Valdomiro comprou da família Puccini, né? Que a fazenda era deles e o seu Valdomiro comprou deles ali, entendeu? Bem bacana essa história mesmo. Eu me apaixonei pela história quando conheci. Muito interessante, realmente. Caramba, realmente uma história interessante. Como eu já disse aqui, a gente está descobrindo vários pedacinhos aí da história que compõe hoje a Educarte, que, né, história. Ai. É importante até pra gente entender os passos agora pro futuro, né, Sim. gente? Algumas decisões minhas, do meu esposo, da família. A gente ler, conhecer, igual vocês fazem. A história é sempre algo extremamente importante de estudar e se saber. Bom, agora que uma pergunta que realmente eu queria saber, eu quero muito saber, é que
como você acha que a escola ela pode ajudar na comunidade da cidade e por aí? Então, a questão educacional é indiscutível, né? A formação, ter um material didático qualificado, que é o que a gente buscou agora fazendo essa parceria com o Poliedo, já estamos, acho que quase 15 anos com o Poliedo. Então, trazer um material didático de ponta, moderno, atualizado, foi uma das nossas metas e a gente mantém essa parceria até hoje. Então, eu acredito que o material qualificado é de grande valia para as famílias, para a formação dos nossos alunos, dos nossos jovens, né? E a outra questão é os projetos que a escola desenvolve, né? E tem um projeto hoje que a gente está investindo muito nele, que é o plantio de árvores, né? O pezinho verde. Então, com a aquisição do prédio em frente à escola, nós criamos o viveiro. As turmas menores plantaram as árvores e essas árvores são cultivadas pelas crianças e essas árvores são doadas para as pessoas, né? Não sei se vocês sabem disso, né? As árvores são doadas e a gente já plantou mais de 400 árvores só aqui em Cruzeiro. Doamos mais um tanto, acho que quase 200 também, para as pessoas plantarem nos sítios e tal. Então, assim, é um trabalho de conscientização, de sensibilização ambiental, que eu julgo muito importante estar hoje na formação das nossas crianças, né? Vocês não têm um trabalho efetivo dessas aulas na carga horária de vocês, porque nem cabe ainda, né? Mas a gente desenvolve projetos paralelos. Com os menores, eles têm incluído na grade deles aulinhas de sensibilização ambiental mesmo, né? Então, eles põem a mão na massa, eles põem a mão na terra, eles plantam, né? Enfim, uma série de atividades como profissional da área, trabalhando essa questão ambiental, porque a gente sabe, né, gente? Se vocês não pensarem na questão ambiental agora, bom, eu não estaria aqui para ver isso, né? Mas a gente tem que se preocupar, sim. Porque do que adianta toda a formação se o planeta está aí em situação que não dá condições de vida para o ser humano? Então, as árvores aí, no meu ponto de vista de muitas pessoas, tudo que eu leio, é a salvação para hoje em dia a gente tentar ajudar enquanto cidadão a proteger o nosso meio ambiente, porque não tem outras coisas para a gente poder fazer, né? A gente não é governo, né? Então, enquanto cidadão, dá para a gente cuidar das árvores, mostrar para as pessoas que a árvore não é um problema, né? Que ela é a solução. Ela é a solução. E como eu que cuido do agendamento com as pessoas, gente, é muito triste. É muito triste. É triste e feliz das pessoas que pedem árvore, querem árvore, ficam felizes, né? Eu até coloco nas redes sociais. Mas tem um outro lado, né? Que tem gente que pergunta, tem gente que fala pra mim que por que eu tô fazendo isso, que folha na rua faz sujeira. Já fui abordada por pessoas quase me insultando, falando: nossa, por que plantam árvore? Falando alto do meu lado, juro, não sabia disso. Já quase um insulto. Tem uma galera que não tem muita noção mesmo. Falando que onde se viu é falta de respeito com idosos, folhas no chão faz o Senhor. As pessoas idosas escorregarem, sabe? Eu já ouvi coisas assim. Fala que eu tô plantando árvore gigantesca na calçada. Tem umas questões, assim, barreiras muito difíceis hoje da gente transpor, né? Então é um trabalho de formiguinha que eu, minha família, tentamos fazer, conscientizar as crianças na prática. Eu acho que esse não é um trabalho de formiguinha na escola. Sim. Mas o plantio de árvores, oferecer as árvores para as pessoas, é um trabalho de formiguinha difícil. Porque às vezes a pessoa quer a árvore, mas fala assim: olha, não pode ser árvore grande, viu? Eu quero ver, mas não quero um pé grandão. Porque eu não quero que quebre minha calçada. E às vezes quer que a gente plante a árvore num espacinho de 20 por 20, assim, um quadradinho. Eu falo: não vou plantar uma árvore num espacinho de 20 por 20. A árvore vai crescer, vai quebrar a calçada e ele vai cortar e vai matar a árvore no futuro, né? Não. Então, é difícil. Mas o outro lado é bacana, né? Porque a gente tem que pensar nas 400 árvores que a gente já plantou. Isso deixa a gente realizado. Pensar nos problemas, não, né, gente? Senão não vai dar certo. Tem que crer mesmo que realmente vai solucionar, porque apesar de ser ali de pouquinho em pouquinho, lá na frente o resultado vai ser muito mais gratificante, né? Então, quem sabe daqui a uns anos o Cruzeiro está entre o ranking das cidades mais arborizadas aí, né? No estado, na região, não sei. Vocês já plantaram árvore na casa de vocês? Tem espaço lá? Não tem espaço. Na minha casa tem bastante árvore. Tem certeza? Fala comigo, às vezes eu arrumo um espacinho lá.
Minha casa é inteirinha de concreto, Elaine. Mas a gente corta a calçada pra plantar. Isso não é problema ser de concreto. Viu? Viu? Você é calçada de terra. A gente corta, a gente faz a gradinha, tudo de graça, sem custo nenhum pra vocês, tá? Se for de terra ou de cimento, pra nós não importa. A gente vai lá e corta, bonitinho, não vai estragar a calçada. Deixa o telefone depois comigo. Vou entregar a proposta pra minha mãe, Isso. minha patroa. Isso, fala pra ela se ela quer uma árvore lá. Nem vai precisar de ar-condicionado em casa. A árvore vai proporcionar uma sombra muito legal. Isso sim é um negócio que eu acho incrível, uma mágica. Já imaginou uma árvore toda linda na parte da sua casa, né, com os ipês? Eu amo IP, cara. Olha, eu acho bem lindo, mas a quaresmeira, ela dá flor por 6 meses. É mais linda ainda. Em cima da minha casa tem um IP, assim, que a gente olha, todo amarelinho. Ai, nossa, é lindo demais. Pensa que ele fica um pouco peão, É, né? que Ele é isso. maravilhoso. Na roça tem sua verdade. Claro. Você sabe por que o ipê, ele é queridinho, ele é maravilhoso? O Jado me explicou outro dia, eu não entendi por quê. A gente sabe que é uma árvore linda, né? Porque ela cai todas as folhas dela na época da floração. Aí fica só o galho e a flor. É a coisa mais linda. Vocês já viram as fotos? Já. É maravilhoso. Então, a quaresmeira não acontece isso. Mas ela floresce por 6 meses, de janeiro a junho. Pensa na quaresmeira, se vocês quiserem. Olha. Uma pergunta assim bem interessante. É um negócio mais pessoal. Tudo bem. Qual Deixa eu posso falar. Qual atividade da escola, assim, do trabalho mesmo, você acha mais prazerosa de fazer? E qual é o que você menos gosta? Mais prazerosa para mim, planejar eventos. Adoro planejar eventos para vocês. Adoro planejar conteúdo para as famílias, para orientar as famílias. Corra atrás, faço curso, tudo. Gente, eu estudo o tempo todo. Eu chego na minha casa e continuo trabalhando, tá? Mas para mim não é trabalho, né? Eu tô lá estudando. Meu filho fala assim que eu sou meio maluca por trabalho. Um dia eu falei que o meu hobby era trabalho. Ele falou, mãe de Deus, você tá ficando doida. Não é possível que o hobby seja trabalho. Mas assim, eu não vejo como um trabalho quando eu tô estudando, né? Eu tô me aprimorando, tô adquirindo informação, então é muito legal. Eu gosto muito de orientar, ter conteúdos novos para orientar as famílias. Amo quando eu passo pelo pátio e, por exemplo, no infantil, as crianças me abraçam, né? Que são bem espontâneos, né? Eles vêm me abraçar, oi, tia Elaine, alguns me abraçam, chamam pelo nome. Ainda hoje, gente, tem uma sala de aula, inacreditável, uma menininha de 2 aninhos, ela acabou de fazer 2 aninhos, eu entrei na sala para fazer a foto lá do livro, ela falou assim para mim, essa é a diretora Elaine, 2 aninhos, ela fala muito bem. Perguntou para a professora se era a diretora Elaine. Eu falei, ela que falou isso? Ela tinha falado isso. Eu falei, aí eu fui lá conversar com ela, e ela falou assim, tia, eu vou tirar nota 10. Que bonitinho, nota 10 assim, 5 aninhos. Eu achei muito bonitinho ela falando isso. Mas enfim, quando você tá, eu sempre tô andando pelo pátio, fico olhando as salas, eu gosto de fazer isso, né? Afinal de contas, ficar sentado lá é horrível, e eu gosto de estar presente no meio dos alunos. Com as criancinhas é assim, e com vocês, né? Vocês não vêm correndo abraçar, mas, né? Mas é muito legal quando eu passo pelo pátio, oi, diretora, oi, Elaine, me dá um bom dia sorrindo, isso é muito gostoso, eu acho muito prazeroso, né? Porque essa questão que a diretora dá medo, é brava, sei lá, não é bem assim, né? Então, quando É aquele arquétipo de diretora malvada de filme que a gente vê. Nossa senhora, tem que assistir outros tipos de filme, então. Sim. Mas, então é muito legal. E a outra coisa então, planejar eventos, né, que eu falei para vocês que eu gosto, estar no pátio com os alunos, é muito legal. Agora, o que eu não gosto, tem uma coisa assim que eu falo assim para todos os meus funcionários na escola, eu tenho uma época do ano que eu tenho que fazer, eu nem faço mais, gente, calendário escolar. Nossa, isso é terrível. Calendário escolar é assim, é desesperador. Sabe que eu tive pensando, por que eu não gosto de calendário? Porque ele assim, você tem que planejar ele, pensar em tudo pro ano inteiro. Então assim, a gente tem que ser assim um guru, né, para adivinhar tudo que vai acontecer. E porque depois que você põe lá, se você mudar, é um perigo. Muda uma data de formatura, muda uma data de um evento que você vê. Sempre tem um pai que vai reclamar. Um pai que agendou uma viagem, um pai que... Uma vez aconteceu, gente, a gente teve que mudar a data de uma formatura, um pai vinha, ele trabalhava fora do país, ele vinha para a formatura, um parente que vinha, não era meu pai.
E aí eles ficam um textão enorme lá no meu e-mail, reclamando que eu mudei a data, ele estava com a passagem comprada. Então, assim, não dá pra gente prever tudo. E eu lembro que foi uma coisa que não foi porque a gente quis trocar, né? Às vezes você quer contratar um bendito DJ lá para agradar a turma, mas esse DJ já tem uma data, não tem aquela data. Então, você tem que mudar o evento. Então, assim, para mim é péssimo fazer calendário. E aí eu tenho agora as coordenadoras que fazem, eu dou uma olhadinha e assino. Faz quando eu conferi tudo. Porque meu filho confere, claro, né? Mas não sou eu que olho tudo isso, não, porque é muito chato mesmo fazer calendário. Não gosto de fazer calendário. É bem ruim, tá certo? Planejar o ano inteiro deve ser ficar difícil. preso só aquilo ali, nossa. Porque você tem que planejar tudo que vai acontecer no ano. Tem que ver quando que vai ter feriado, quando que vai ser dia útil, quando que vai ser... Nossa, e você tem que encaixar tudo ali certinho. A minha mãe sofre. Aí depois no final do ano, os pais me perguntam assim, nossa, mas por que não pode fazer a formatura mais cedo? A gente não faz dia 18, 20 porque a gente quer. É porque tem a quantidade de aula, tem toda uma lei, tem todo um cronograma que é obrigatório, a gente tem que seguir, né? Não é tão simples assim. Muitas coisas a gente não entende, mas a gente vai ver. Não é porque o outro quis, né? E às vezes ele não teve outra forma de fazer aquilo. Outra coisa que eu não gosto mesmo, mas não depende de mim, é quando as crianças se machucam. Nossa, gente, é desesperador, né? Eu imagino. É desesperador. Eu já tive criança que quebrou o braço, e assim, quebrou mesmo, né? De ficar fora, assim, o osso. Nossa, eu tenho que manter um controle, eu tenho que ser fria, eu tenho que ser muito fria para tomar a decisão, ver o que eu tenho que fazer, avisar a família e tal, e socorrer a criança de uma forma assertiva, que não prejudica mais. Já tive criança que quebrou o dedo, né? Tem criança que cai, dá corte na testa, no supercílio. Há uns dias atrás, um aluno caiu na sala, um tombinho bobo, que ele foi na carteira e voltou, cortou perto dos olhos aqui. Ele levou 6 pontos aqui, mas jorrava sangue pela blusa, assim, foi desesperador. E assim, tem gente que não tem jeito para isso, né? Dependendo da auxiliar, da professora que está na sala, fica imobilizada diante da situação. Aí, ainda bem que eles me chamam, porque eu consigo controlar o emocional meu de não me apavorar e resolver a situação, porque eu sou a última instância ali que vai ter que resolver, né? Se a professora desmaiar de pressão, se a auxiliar desmaiar, sou eu. Eu vou ter que resolver. Então, assim, é péssimo, né? Mas eu tento me controlar. Depois que eu resolvo tudo, aí que eu começo a tremer. Aí que o meu coração acelera, né? Aí depois eu fico, meu Deus, coitado. Eu nem penso na hora na dor que a criança está sentindo, juro. Porque eu tenho que socorrer, eu tenho que levar para o hospital, eu tenho que tomar a decisão de quem vai levar, eu tenho que me apropriar e o que põe ali na hora para não prejudicar, né? Então, assim, eu levo a criança chorando, é muito difícil. Quando a criança machuca na escola, gente. É uma coisa que eu odeio fazer. Nossa, mas isso é inevitável. Realmente. Não depende muito de você. Já aconteceu, vai continuar acontecendo, infelizmente, por mais cuidado que a gente tome, né? Mas é bem ruim fazer isso. Eu não sou médica, não sou enfermeira, mas os primeiros socorros a gente tem curso, né? Então a gente sabe ali como fazer. Mas, nossa, ver a criança sofrendo... e os outros ficam assustados, gente, é aterrorizante. Eu não estou acostumada com essa situação, né? E aí é bem difícil. Eu não gosto muito de fazer isso de jeito nenhum. Não gosto de jeito nenhum. Mas, infelizmente, eu acho que é uma coisa que ninguém gosta muito de fazer. A não ser que seja médico. A não ser que seja médico. Acho que nem médico gosta, na realidade. No fundo, ninguém gosta de ver outro machucado. Mas dentro da escola é péssimo, né? É péssimo. Não é um lugar pra se machucar. Não é um lugar pra se machucar. É você aprender a fazer amigo, não é pra machucar o braço. Bom, é isso. As duas coisas horríveis que eu não gosto de fazer mesmo são calendário e socorrer criança sangrando, machucada. É difícil. Tá? Tenso mesmo. Mas agora sim, Elaine, eu me recordo de que você disse essa postura aí de uma diretora um pouco mais brava, que as crianças têm. E, assim, até mesmo a gente já teve isso. Lá, Elaine, tá chegando. Fica com medo? Ficava com medo de mim? Mas o que vocês imaginavam? Elaine, quando eu era assim, pequena, eu morria de medo de você. Mas é assim. Porque você achava que eu ia pôr de castigo? Aquele estereótipo. É que a sua presença, você é muito... Ela é muito firme. Você tinha uma presença intimidadora.
E também, assim, a nossa infância, não sei se é da Luísa, mas a minha, ela foi adotada desses estereótipos que passavam na TV, de Você entrou no Educate depois, né? Com quantos anos você entrou? Eu entrei, acho que aos 9, assim. Sim. Aos 9. Terceiro ano. Terceiro ano. Tá. E aí, a minha infância, ela sempre foi cheia desses estereótipos. E aí, brava. Agora, Luísa, não, Luísa só estudou aqui, hein, Luísa? Você nem nunca viu uma diretora brava de verdade atuando, hein, Luísa? Eu estudo aqui Só desde achava. o primeiro ano do fundamental. É, a pré-escola você fez em outro lugar, é Pra escola eu verdade. nem morava aqui ainda. É verdade, é. Mas a pré-escola, de verdade, assim, as crianças não têm muitas recordações da diretora, né? Mas, que ver. enfim, Filme assim, é um negócio que entra na cabeça. eu não sei porque que os alunos me acham brava, não sei, né? Uma vez meu filho me contou, deixa eu lembrar a história direito aqui, que o Jader devia sofrer em casa porque eu era diretora, talvez eu fosse muito brava, alguma coisa nesse sentido. E que o pai dele era o bonzinho, porque o pai dava aula, né, para os colegas dele. E aí, como os alunos, os colegas dele tinham acesso ao Oswaldo, que era professor, afinal de contas fica mais ali, amigo dos alunos, né? Mas contava. E tal, conversa mais. Então, talvez o Jader sofresse por eu ser muito brava. Mas em casa era totalmente ao contrário, entendeu? Quem era mais exigente, mais ali linha dura, na hora de comer, era meu marido que fazia eles comer, determinadas coisas que eu nem gostava, ele exigia que eles comessem, né? E eu não, eu em casa eu meio que acho que relaxava um pouco. Então, não era essa pessoa brava que vocês achavam que eu era, né? Nem na escola, muito menos em casa. Mas na escola, eu não sei se o fato de meu marido ser professor, talvez vocês comparem um pouco o perfil do meu marido comigo, né? Não sei se é isso, tá, gente? Estou supondo. Porque, como assim, eu não sou muito acessível para vocês. É isso que eu ia falar. Por causa da gente ter mais contato com o Oswaldo, conversar mais com o Oswaldo é nosso professor também. Sim. Ele acaba tendo um contato mais direto com a gente. Fica mais fácil de conhecer Isso. o Oswaldo. A gente quase não tem muita essa interação. Sim. Você sempre tá ali mais por detrás dos panos, mas... Nos bastidores ali. Eu estou presente na escola, vocês Sim. me veem lá, sempre na escola. Você eu também sempre tá no chego- cantinho observando. Eu tô lá na minha sala, eu tô sempre dando uma volta pela escola. Mas assim, o fato da gente não conversar, que eu acho que bloqueia muito vocês me conhecerem um pouco mais, né? Mas não tem essa coisa de ser brava não, gente. De jeito nenhum. O fato também eu acredito que ajuda muito, assim, né? Que não resolve, a coordenação não consegue resolver, a família não consegue resolver, a última instância sou eu, né? Então existe, assim, esse estigma de que a diretora vai resolver o caso dos alunos mais problemáticos, mais desobedientes e tal, né? Então talvez isso colabore para a visão de uma diretora brava, mas gente, eu não sou brava, não sou de jeito nenhum. Eu quis fazer uma escola humana para vocês, que respeitasse o tempo de cada aluno, que valorizasse o pessoal de vocês, respeitando isso, né? Que cada um tem seu tempo e tal. E aí, como eu vou ser, ao contrário disso, uma professora brava, né? Gente, eu nunca peguei uma diretora brava quando eu estudava. As pessoas, desde a minha idade, acho que as pessoas enriquecem muitas histórias, né? Às vezes, pessoas da minha idade falam assim, eu sou da época que levava reguada na mão. Gente, eu vou ser muito sincera, eu nunca vi, na história da minha vida escolar inteirinha, eu estudei em escola pública, eu nunca vi professor batendo em aluno, eu nunca vi professor gritando com aluno, batendo com régua, nunca. Eu nunca tive um diretor, assim, bravo. O diretor ficava lendo livro lá na sala dele, ficava lá no pátio, na escada, cantando música com a gente. Eu lembro dessas coisas da minha infância. Não lembro, então eu não tenho esse estereótipo de ter tido um diretor bravo para eu me espelhar e ser também. Entendeu? Eu nunca trabalhei em uma escola particular, né? Eu não falei isso ainda. Nunca. Isso é interessante. Eu trabalhei em escola pública e vi inteira a minha escola. Então também não tenho essa imagem de, o diretor da escola particular talvez fosse bravo, mais exigente. Também não tenho. Então, assim, talvez seja por essas coisas que eu falei, estou supondo, que vocês acham que eu sou brava, mas eu não sou brava, não. Eu só dou uns tapão, assim, na orelha, põe a joelhada atrás da porta com milho no joelho, umas quando faz reguadas. coisa errada. É que vocês não veem fazendo isso, tá? Vocês têm motivo pra falar isso, né?
Vocês não veem isso que eu não sou brava. Mas, gente, olha, eu parto do princípio que é conversando, né? Eu não gosto de radicalismo, tipo assim, vamos supor, Luísa, você foi tomar café da manhã e derrubou o café na sua blusa. Aí, por azar, as outras 2 blusas suas estão molhadas, lavando, porque tá frio e não deu sol. E aí, o que acontece? Você vai perder a aula, seria justo um diretor tão radical, não deixar o aluno entrar porque derrubou o café, aconteceu um imprevisto, perder 6 aulas porque derrubou o café. Eu não acho justo esse radicalismo na hora dentro da escola, tá? Então, assim, eu sempre fui muito flexível. Dependendo do aluno, é claro, né? Tem aluno que já não gosta de uniforme e quer ir 3 vezes por semana sem uniforme. Aí são casos à parte. Mas um caso de um aluno que sempre usa uniforme, e se eu fosse rígida nessa regra de não permitir mesmo entrar, não seria justo com quem derrubou um café perder 6 aulas por causa disso. Do motivo alheio à vontade dele, né? Então, nunca fui assim, não pretendo ser, não gosto de quem é assim, que eu acho que o radicalismo a gente não vai a lugar nenhum. A gente tem que conversar e pelas veias do coração. Aí a gente consegue atingir as pessoas. De verdade, gente. Certinho. Acredito nisso, tá? Acredito nisso, piamente. Sempre foi um lema da minha vida. Vamos conversar? Aí a gente consegue resolver. Ah, não gosto de você falou tal coisa que eu não gostei. Tá, mas então você pode melhorar da próxima vez? Não vai falar mais assim? Eu acho que é legal falar, né? Também ficar escondendo, tá com raiva do outro, virando a cara pra quê? Também não levar no lugar nenhum. Então, conversar é a melhor maneira de resolver tudo. E com os alunos não é diferente. Exatamente. Realmente. Próximo. Agora, uma interessante. Mais uma interessante. Mais uma interessante. Você gosta mais ou acha mais fácil lidar com o público mais infantil, com as crianças, ou com a galera que já tá um pouquinho mais velha, os adolescentes, a galera que já tá quase se formando? Eu não acho que é uma questão assim de ser mais fácil ou mais difícil. Ele é diferente, né? Diferente. Eu gosto dos 2 setores, tá? Eu só tenho um que a mais, que eu poderia ser muito sincera com vocês, que o assunto lá do infantil, que é a alfabetização, eu me apaixono por ele. Eu gosto muito do assunto alfabetização, tá? Então, eu estou mais perto das crianças e atuo também, até bastante como professora deles, das avaliações que eu faço e tal. Então, isso me aproxima um pouco mais das crianças. Mas não é porque gosto ou tenho preferência, tá? Com vocês, eu não tenho conteúdos que eu vou trabalhar com vocês, né? Então, é diferente nesse sentido. Mas o trato é diferente, né? Com criança, você brinca, você chama de guti-guti, né? Você faz uma brincadeirinha, você pode até jogar com eles lá no pátio, participar da atividade. Com vocês já não tem isso, né? É diferente. Então, quando vai para minha sala para conversar, é um assunto bastante humano ali, uma troca de experiência, né? Então, não tem essa de ter preferência, não. Eu gosto de todas as idades, eu acho que é bacana. E os alunos me respeitam muito. Eu nunca tive, assim, aluno que me desrespeitou, que me desafiou, que foi ousado de falar coisas inapropriadas para mim. Nunca tive. Quem tentou não conseguiu. Eu chego, olha, acho que a minha cara brava espantou um pouquinho, né? Mas assim, eu nunca tive, né? Problemas assim de querer mesmo ter aluno mais bravo comigo para me justificar ser brava com ele, entendeu? Então é tranquilo essa parte. Com as crianças, tanto quanto as crianças e os adolescentes. Eu imaginei que você não fosse preferir nenhum dos 2 em específico mesmo. Sim. Porque, né? Afinal, são 2 casos um pouco diferentes, vamos assim dizer. São 2 fases da vida completamente diferentes. Eu fico assim... Preocupações. Não é porque eu tô na frente de vocês, não, tá? Eu gosto muito de conversar com adolescentes. Porque, nossa, eu fico assim maravilhada de ver como vocês dão uma cabeça madura para a idade de vocês. Não é porque eu estou na frente de vocês. Eu às vezes converso com um aluno, com outro, assim, que vai na minha sala. Eu fico assim, nossa, eu na idade dessa aluna, eu não tinha noção nenhuma do que eu tava. Eu não falaria isso jamais. Porque a gente não era muito bem preparado. Vocês hoje são muito mais maduros em relação à minha geração, né? Então vocês falam coisas interessantes, vocês eu acho que sabem mais o que vocês já querem nessa idade, tá? Então assim, quando eu converso com os adolescentes, é muito legal. Eu fico apaixonada
por causa da forma, o conteúdo que vocês trazem pra gente. Não estou falando isso que eu estou na frente de vocês, não. Eu já comentei isso com a minha família. Vocês são muito maduros. Nossa, às vezes um ou outro, assim, que sai a regra, mas a maioria apresenta sempre um comportamento muito maduro mesmo, consciente, né? Bem flexível em relação à sociedade hoje, né? A minha criação foi de uma época mais radical, com preconceito, essas coisas. Nem sabia, né, que era preconceito naquela época. Hoje vocês, né, nem são instruções que a gente dá na escola, mas eu acho que a instrução que vocês têm na vida e com a família supre tudo isso. Então vocês vêm muito preparados, já com a idade que vocês têm, assim, muito novinhos, os meninos também, né? Todos muito assim, maduros. E eu sou apaixonada pelo conteúdo que vocês trazem para mim. Eu aprendo muito com os adolescentes, tá? Uma visão diferente, sabe? Eu tô olhando de um jeito que vocês trazem por outro prisma. Nossa, me faz refletir muitas vezes, sim. A gente aprende com vocês. A gente também aprende com você o tempo todo. Eu acho que com todos os grupos a gente aprende, na realidade. Vocês aprendem coisa de gente mais velha. Com certeza. Não que você seja velha, de forma alguma. Igual hoje com essa história da escola, um pouco da minha história, né? Quem sabe isso vai ajudar vocês no futuro também em algumas decisões. Não sei se vão se apropriar de alguma coisa. Mas tá todo mundo aprendendo, né? O tempo todo. Viver em sociedade é sempre aprender com o outro. Né? Claro. Uma mínima conversa ali que você tem com seu amigo, você já sabe pensar de outro jeito. Exatamente. O seu pensamento é uma coisa assim, em constante mudança. Olha, eu vou falar uma coisa pra Uma você. metamorfose. Conheço pessoas idosas que não passaram pela vida, não aprenderam, não. Isso. Não é todo mundo que é assim, não, tá? Um mau humor, assim. Tem gente que é mais rígido. Mau humor, a gente vai ver hoje em dia, a gente entende que é um problema de comportamento, um transtorno, um distúrbio lá, que não foi estudado, não foi tratado, né? Mas tem gente que passa pela vida e não aprende. Vive com aquela cabeça e não aprende. Não é todo mundo que está aberto para aprender, né, com o outro, não. Vocês vão se deparar com pessoas assim aí. Existem muitas mentes fechadas por aí. E ainda tem aqueles fechados que nem falam, você não vai nem descobrir. Nossa Senhora. Chega a ser mal fabricação, né? Bom, agora passando para uma outra pergunta, ou até mesmo a nossa última, que é: o que você acha que mais mudou desde quando a escola abriu? Tipo, os alunos, as famílias, pais, tudo. Assim, o que mudou para você? Vamos lá por partes. As crianças, né? Hoje, eu estava pensando esses dias sobre isso, até antes de vocês fazerem a pergunta, né? Trazer a pergunta para mim. As crianças mudaram, sim, muito, gente. Muito. Muito mesmo. Elas, o que tinha há uns 15, 20 anos atrás? A gente tinha criança desobediente. Tá? Desobediente, que levava a não estudar, levava a não aprender, fazer algazarra na sala. Era um problema que a gente tinha dentro da escola. Era só isso. Hoje, pergunta pra mim qual foi hoje na sala. Qual é o maior problema que vocês têm? Nossa Senhora, o bendito celular tá imaginei. atrapalhando a vida dos professores, Imaginei. gente. A superproteção dos pais, né? O celular, assim, tem turminha de 3, 4 anos que a professora não consegue a atenção dos alunos. É preocupante demais, sabe? Eles estão, assim, numa agitação fora do comum, fora do esperado, do imaginável, tá? Não dá. Assim, a gente está tendo que incluir na rotina deles várias atividades para acalmar as crianças, para conseguir com que elas tenham 10 minutos de atenção na professora, num comando, numa instrução. É bem triste. E fora isso, né, tenho aí as crianças que estão no celular por muito tempo, que não interagem, que não falam, não aprenderam a falar, não se comunicam, não atendem pelo nome, e aí quase é confundido com transtorno. Tem muita criança que fica no celular o tempo todo para aquela babá eletrônica, e aí vai para a escola. Chega na escola, gente, não tem como comunicar com uma criança assim, né? Então, assim, são tantos problemas hoje. Tem os desobedientes que tinham antigamente, né? Que não tem limite e tal, não está acostumado com a rotina. Então, ali na escola começa a ter rotina na vidinha deles, né? Então, esses problemas permaneceram. Mas o que veio foi muito pior, né?
A superproteção também dos pais, tem muitos casos que tem pai que quer chegar na escola, quer que eu mude um evento, quer que eu mude uma forma de uma atividade, porque o filho não vai gostar daquele jeito. Já ouvi coisas assim, olha, não pode falar não para minha filha, porque ela vai fazer birra, ela vai deitar no chão e fazer birra? Como assim? Como que o educador não vai falar não para um aluno? Vai deixar ele fazer só o que ele quer? Crianças, tá, gente? Nós estamos falando de crianças. Então, assim, tá um problema tão, assim, generalizado dentro da escola que tá muito mais difícil lidar com as crianças hoje. Então, as crianças mudaram demais, tá? Vocês não pegaram a fase da infância com celular, né? Tem o advento do celular um pouco pra cá, e rede social e tal. Então, vocês não sofreram tanto isso, né? Então, não tem tanta influência. Eu acredito que só a questão mesmo da diversidade hoje, né? Que a gente trata com vocês de uma forma muito natural, respeitosa, que a gente ia discutir dentro da escola, para poder viver bem em sociedade. É só esquisito que é novo no perfil de vocês, do meu ponto de vista, tá? As famílias, né? Hoje está também mais difícil com as famílias. Já entrei em alguns assuntos falando das crianças, mas o excesso de proteção, né? O excesso de proteção das famílias hoje com as crianças faz com que eles cheguem na escola questionando tudo. Há uns 20 anos atrás, quando você dizia, tem que ser assim, 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 a maioria dos pais aceitava, tá? É assim, dona Elaine, vamos fazer assim, né? Vinham pegar informação com a gente, que eles não sabiam como fazer. Hoje, eles já chegam assim, lembra que eu falei do radicalismo? Uhum. Eles chegam assim, às vezes estão seguindo gente na internet, sem informação. Então, no achismo, falando o que eles acham que deve ser, como é que tem que ser, né? Essa educação positiva mesmo, gente, é um problemão. Tem gente interpretando a educação positiva como mimo. É mimar o filho. Aí chega a gente na escola, não, porque não é assim, não quero que faça isso, não quero dando ordens dentro da escola, né? Então, confronta com o educador que tem conhecimento, que tem informação, né? Então, assim, com as famílias está muito mais difícil lidar também, tá? Não é todo mundo, né? Mas um relacionamento ficou mais difícil também, tá? Então, o que mudou foi isso, né? Conteúdo sempre foi ensinado. Acredito que vocês hoje estão aprendendo conteúdos que antigamente eu acho que eu nem cheguei a aprender, gente, porque era mais devagar, né? Por exemplo, eu lembro quando eu comecei a escola, a gente ensinava números para as crianças até 10 na pré-escola, até os 6 aninhos eu aprendi até 10, tá? Hoje na pré-escola, se ela ver, as crianças estão cantando 100, 200, sabe, até o auxiliar de ar, entendeu? Não que a gente ensine, às vezes ensina até mais, 50 e tal, mas eles sabem até 1000 às vezes. Então, assim, os conteúdos não ficaram mais difíceis, eles foram antecipados para a clientela, porque também a informação está mais acessível para vocês. Então, a gente compreende, né? Então, isso mudou, só isso, na questão de conteúdo e tal, aprendizagem. E foram essas mudanças então, que eu percebo, tá bem mais difícil, bem mais difícil. Educar as crianças, para a geração nova que está vindo aí, acho que tem um limite aí, né? Tem um divisor aí, né? Vamos pôr assim, 10 anos para baixo, tá mais difícil. Quem já tá com 11, 12 ainda tá pegando ali a idade, que ainda não mexeu muito no celular. Tá mexendo agora, mas não tem os problemas que as crianças estão desenvolvendo lá. Não sei se vocês veem o meu perfil, eu falo sobre as especialistas falando sobre os prejuízos do celular, né? É problema na vista, é problema na socialização, depressão infantil, obesidade, falta de socialização, enfim, toneladas de problemas que as criancinhas de 3, 4, 5 anos estão desenvolvendo já na primeira infância. Ansiedade, é muito difícil. Então, por hoje é só. A gente queria agradecer a sua presença, Elaine, principalmente, agradecer a oportunidade. E a gente encerrou as nossas perguntas. Ótimo. Que a gente tinha mesmo. Ótimo, foi ótimo estar aqui com vocês, responder, né? Agradeço, e se quiser outras oportunidades, estou à disposição, viu? Muito obrigada novamente pela presença, como a Luísa já disse, e obrigada a você também, que nos assistiu e que está aqui ouvindo com a gente um pouquinho sobre a educação, porque afinal, a educação transforma e transformará. Muito obrigada. Obrigada a vocês, viu? O EduCast é uma produção da Escola Educarte, com produção, edição e direção de Isabela Lopilato, Marcos Souza e Jader Elisei.
e apresentação de Luísa Ferraz e Sofia Helena da Glória.